Pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog de leitura e como vocês podem ver, de Corte de Espinhos e Rosas. Eu já li esse livro, eu li mais ou menos em 2021, então tem muita coisa que eu não lembro, muitos detalhes da história que eu não lembro, e eu sei que eu gostei muito da história, então eu já estava com vontade de reler há um tempo. Eu fiz algumas marcações, só que elas estão bem feias. Elas não seguem mais o estilo de marcação que eu faço atualmente, então eu também estava bem agoniada para mudar essas marcações. Para esse livro eu escolhi essa cartela de post-it. Ela é bem bonitinha, uma das que eu menos uso, porque ela não combina tanto com as capas dos livros que eu costumo ler. Então ainda tá bem conservada, eu não usei tanto dela, e é ela que eu vou usar para fazer as marcações. Então eu vou fazer o meu color code agora e eu vou mostrar o color code para vocês e também a playlist que eu vou escutar na leitura desse livro, porque ultimamente eu tô gostando muito de ler livros com playlist, desde o projeto de Harry Potter, então eu vou mostrar para vocês tudinho. Bom, então esse foi o color code que eu fiz. Eu escolhi inicialmente 4 cores para marcar, que são acontecimentos, romance, frases e informações. Caso eu precise de mais alguma cor depois que eu começar a ler e sentir necessidade, ainda tem o tom de verde aqui que eu não usei. Aliás, eu acho que eu vou mudar o amarelo pro verde, e aí eu vou deixar o amarelo como bônus caso eu necessite. Pronto, modifiquei e assim ficou então o final. Já sobre a playlist, foi essa aqui que é pra acotar mesmo. Eu vou ver se ela é boa, que eu não escutei ela ainda, e vou começar minha leitura agora. Bom, pessoal, vim conversar com vocês sobre meu primeiro dia de leitura de Corte de Espinhos e Rosas. Eu tô gostando muito e avancei bem na leitura. Para mostrar para vocês aqui, essas foram as minhas marcações de ontem. Eu já fiz muito mais do que eu tinha feito antes. Nesse período aqui eu tirei mais ou menos 3 post-its do anterior que eu mostrei pra vocês, que eram aquelas marcações antigas. Então eu parei aqui na página 122 nesse primeiro dia e vou contar o que aconteceu. Logo aqui no início eu esqueci de mostrar pra vocês que tem um mapa de onde se passa a história. Então tem toda a parte aqui férica e todas as cortes que tem, que a protagonista já fala que eram 7. Aqui as Terras Mortais, onde a Feyre morava. Então tem um mapa aqui simples, mas que funciona bem. Aqui no início do livro, então, a Feyre conta em primeira pessoa como ela precisava caçar para sobreviver e ajudar a família. Que a família dela era uma família rica, mas aconteceram várias coisas e eles ficaram pobres. A mãe dela morreu antes disso acontecer. E então depois eles ainda viveram um tempo nessa vida confortável, mas depois, por causa de dívidas, por causa dessas coisas, a família dela teve que sair da mansão. Nesse momento em que eles tiveram que sair da mansão, as pessoas que estavam cobrando a dívida machucaram muito o pai da Feyre, então ele não tinha como sustentar a família. A Feyre é a mais nova das 3 irmãs, mas ela que, como eu disse pra vocês, caçava e sustentava a família. Ela tinha feito essa promessa pra mãe dela quando ela tinha falecido. Então ela sempre vai pra floresta caçar durante o dia inteiro pra conseguir comida pra família dela e também poder pegar alguma pele pra vender ou algo assim pra ajudar em outras despesas. Essa primeira parte aqui ela conta como esse período do inverno é muito difícil, que a comida da casa dela acabou e ela estava ali e precisava muito caçar alguma coisa, senão a família dela ia passar fome. Nesse momento ela encontra uma corça e quando ela está se preparando para abater a corça, ela vê um lobo por trás. Ali ela conta também uma parte dos rumores que estão rolando por ali na aldeia dela, que além de animais também estão rodando vários féricos, que são seres que aqui eles têm muito medo porque tem muitas lendas sobre eles, sobre como eles pegam as pessoas e devoram ou fazem muito mal a elas, que várias pessoas passam para além da fronteira deles e nunca mais voltam. Então todo mundo tem muito medo desses seres.
E ela até pensa se esse lobo é um férico, mas ela acha que é um lobo comum e mata ele também para poder vender a pele. Só que aí depois de um tempo em que ela matou, um férico invade a casa dela e pergunta ali de uma forma bem agressiva quem foi que matou aquele ser, porque era um férico. Então ela, para proteger a família, se coloca na frente deles, explica tudo o que aconteceu, assume a sua culpa e conversa com ele que foi ela que fez isso por necessidade, que ela não sabia o que ela estava fazendo, mas que tinha sido ela e que poupasse a família. Quando ela conta tudo isso, o ser que invadiu a casa dela fala que a possibilidade é ou ela morrer ou ela atravessar a muralha e passar o resto dos dias dela em Printia, que é o lugar onde esses seres diferentes e temidos moram. Ela acaba escolhendo essa vida presa lá porque ela ainda tem alguma esperança de poder ir pra lá, mas depois fugir com a sua família e reconstruir a vida deles em outro lugar. Então ela escolhe essa segunda opção então. Antes de passar para o momento em que ela vai então para Printia, eu gostaria de conversar com vocês sobre o quanto eu não lembrava que a família dela é tão indiferente com ela. Eu lembrava que as irmãs dela não faziam o que poderiam pela família, que o pai dela também não fazia muita coisa, só que o jeito que principalmente a Nesta trata dela é horrível. Então eu não lembrava muito bem dessa parte, me deu muita raiva da família dela. E agora sim, falando dessa parte que ela vai pra Printia, então, ela faz essa viagem pra lá. Esse cara que apareceu ali, que no caso era uma fera, mostra pra ela onde ela vai ficar. É uma casa muito luxuosa, em um lugar muito bonito, que está constantemente na primavera. Então é a corte primaveril, só que isso não foi dito de uma forma tão clara assim ainda. Mas com todas as descrições já dá pra saber. Com o tempo ela descobre que ele é o grão-senhor dali, ela descobre mais sobre o cara que ela matou sem querer, conhece outras pessoas que vivem por ali, fica impressionada com todo o luxo que existe ali, se sente culpada por viver nesse luxo enquanto a família dela passa fome. Só que aí ela também descobre por esse grão-senhor que ele também está assistindo a família dela, está cuidando da família dela, e ele até fala pra ela que ele não deixaria a família dela sem ter uma pessoa para sustentar, que no caso era ela que caçava, que procurava alimento para a família. Nessa parte então mostra, entre aspas, a adaptação dela lá, as descobertas sobre o povo de lá, também sobre esse grão-senhor que se chama Temlin. Eles estão conversando um pouco mais agora. Também tem o Lucien que trabalha pro Temlin. Então eles vão contando uma coisa ou outra para ela. Contam que o reino deles está em uma maldição. Falam que eles precisam usar máscaras o tempo todo por causa de uma praga que aconteceu por ali. E que a corte deles está mais vazia porque muita gente fugiu daquilo. Que aquela praga pode se estender para outros locais, inclusive para as terras humanas. Então esse período ela descobre muita coisa, vai se acostumando com o ambiente, ela também ainda nutre uma esperança de poder sair dali ou se esconder em algum caso de perigo, então ela sempre está observando seus arredores, fazendo mapas do lugar. Ela não sabe ler nem escrever, mas ela faz desenhos, ela tem esse lado para as artes, então também para ela isso não é um problema. Ela vai se adaptando ali no ambiente. Então isso foi mais o que aconteceu por agora. As coisas mais interessantes, por enquanto, são o desenvolvimento da relação do grão-senhor com a Feyre. Também tem o fato dessa maldição que eu falei para vocês que está acontecendo por ali. E relacionado a isso, eu lembrei que, eu não tinha pensado nisso, mas eu lembrei que essa história é um reconto de A Bela e a Fera, então dá pra perceber mesmo essa relação da maldição que tá acontecendo ali na corte, do grão-senhor que vira uma fera e foi a primeira imagem que ela teve dele quando ele invadiu a casa dela. Também tem toda a questão dela morar em uma vila. Então muitos elementos do conto de fadas está presente aqui, que eu percebo mais nessa leitura. Como eu disse para vocês, faz tempo que eu li esse livro.
Então eu tô conseguindo perceber mais essas coisas. Então isso era o que para ser dito aqui nesse primeiro dia de leitura. Então em breve eu volto a conversar com vocês sobre o meu segundo dia, sobre o que aconteceu, as novidades e a página que eu parei. Lembrando que no primeiro dia eu li até a 122. Olá pessoal, hoje vai ser o meu quarto dia de leitura de Corte de Espinhos e Rosas e provavelmente o último. Então eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu no segundo e terceiro dia de leitura. Eu conversei com vocês sobre tudo o que aconteceu no primeiro e aí eu resolvi juntar o segundo e o terceiro para conversar com vocês. Então eu vou pôr o celular aqui no tripé para ficar melhor de vocês verem tudo e já vamos conversar. Então, da última vez que eu conversei com vocês, a Feyre já tava na corte primaveril, vivendo com o Tamlin e tudo mais. As coisas já melhoraram bastante sobre a relação deles, então aqui no início do meu segundo dia, eles já estavam começando a ser amigos, assim como ela com o Lucien também. Ele descobriu que ela não sabia ler e até se ofereceu para escrever uma carta para ela, para a família dela que ela queria, mas ela negou porque ela se sentia humilhada por essa falha dela, que assim é tratado aqui. Só que eu sempre, como eu já lembro de algumas coisas, com quem ela vai ficar no final e tudo mais, eu acabo comparando algumas coisas que ele diz com o futuro parceiro dela. Então, apesar dele ter muitas ações bacanas com ela aqui nesse início, parecer que ele realmente se importa e ama ela e tudo mais, ainda assim não chega aos pés do que vai acontecer para o futuro dela com o verdadeiro parceiro dela. Na próxima cena interessante, a Feyre vai até uma parte da floresta ali da corte primaveril para ir atrás do Suriel, que é uma criatura que, se você prender, ela te responde várias das suas questões. Ela estava bem em dúvida sobre a corte, sobre a maldição que estava acontecendo ali, sobre o Grão-Senhor. Então ela resolveu se arriscar e procurar esse ser para responder as perguntas dela. Essa é uma das cenas que eu mais gosto, porque o Suriel fala, fique com o Grão-Senhor, e ela acaba interpretando como se fosse o Tamlin, mas talvez não seja bem assim. Mas de qualquer forma ela faz as perguntas para ele, consegue algumas respostas, algumas coisas sobre a maldição também. Só que no momento em que ela tá conversando com ele, alguns outros seres ruins aparecem que se chamam Naga, e aí ela precisa fugir dali o mais rápido possível. Antes dela conseguir fugir, ela consegue libertar o Suriel, que é uma parte que eu também gosto muito, porque essas criaturas se lembram muito das coisas, então se por um acaso ela não conseguisse soltar ele, ele poderia se vingar dela. E ao mesmo tempo, como ela conseguiu libertar ele pode se sentir em dívida com ela de alguma forma. Então também é uma coisa bem interessante. Ela consegue fugir deles, o Tamlin consegue caçar alguns deles depois. Ele tá caçando vários seres do mal que estão ali pelo território dele, que ele não consegue administrar tão bem agora que a maldição tá acontecendo, então também é uma ação dele por ali naquele momento. Próxima parte interessante é um momento de bastante romance do Tamlin com a Feyre. Ele leva ela para um local ali de Prythian, necessariamente de onde ele gostava de ficar quando ele era criança, onde tem um lago e tudo mais. O lago é como se fosse de brilho das estrelas, então eles nadam ali, o romance deles começa a se desenvolver, eles têm um pouco mais de intimidade ali, não assim, uma questão mais de perceber que um tá gostando do outro. Então eles têm esse momento romântico aí, que é o primeiro de muitos que vão vir mais pra frente no livro. A Feyre começa a pintar, mais momentos românticos acontecem entre o casal. O Tamlin faz vários poemas com as palavras que ela não sabia a pronúncia, que ela tinha feito uma lista e ele tinha pego. Então, vários momentos ali que eles vão se apaixonando aos poucos. Principalmente a Feyre, que viveu com aquela família que não valorizava ela, que não ajudava ela de forma alguma. Então, o Tamlin foi a primeira pessoa
ou ser que realmente se preocupou com ela, então ela acaba gostando muito dele, se apaixonando por ele, e isso é recíproco, o que pra ela é muito bom, já que, como eu disse pra vocês, ela nunca teve esse sentimento assim de amor mútuo de uma forma tão explícita. Próxima cena realmente interessante, depois desses momentos do dia a dia do casal ali naquela corte, tem finalmente o Calamai, que é uma confraternização ali do povo, não só do Temlin como de outras cortes, em que eles fazem fogueira para um momento de começar a primavera, da terra tá voltando à vida depois de um período de inverno e tudo mais. Então, nesse evento, o Temlin fala pra ela que é pra ela ficar no quarto dela, trancada, que ela não pode participar daquela festa, e não explica absolutamente nada porquê disso. Depois ela descobre que é porque, no caso, ele vai ter relação com outras mulheres, que isso faz parte do ritual ali dos féricos. Ela acha isso muito estranho e até nós leitores também achamos, mas é uma coisa mais cultural dali. O que é interessante então nesse momento é que a Feyre finalmente conhece o Rhys. Ele aparece ali como uma pessoa muito misteriosa, ela fala o quanto ele é bonito, mas fica com muito medo dele. Ela diz que parece que ele tem estrelas seguindo ele ou algo assim. Então são descrições muito interessantes e que fazem todo o sentido com a imagem dele. Mais pra frente, então, o Rhys aparece de novo e nesse momento o Temlin e o Lucien tentam esconder a Feyre dele e ele acaba percebendo depois que foi meio que enfeitiçado para não conseguir ver ela. É um momento em que ele fica muito bravo e é um momento também em que ele pode ver ela com mais clareza. Ele pergunta o nome dela e ela fala o nome de outra garota, e mais pra frente ela descobre que a casa dessa garota foi queimada e ela foi torturada, então ela se sente culpada, mas esse momento é bem mais pra frente, vou focar nos acontecimentos de agora. Esse acontecimento também é muito interessante. Outra coisa aqui que eu marquei um pouco antes disso é que o Temlin tinha enfeitiçado ela para ela não conseguir ver a corte dele andando por ali. Então ela sempre achava que o casarão que eles estão morando ali estava sempre vazio. Só que no caso ele tinha enfeitiçado ela para ela ver, como ele diz, só o que ela precisava. Então eu acho que, como eu já sei o que vai acontecer no futuro, eu acho que esse já é um bom ponto estranho do Temlin, porque quem é ele para decidir o que é ou não é para ser visto por ela? Como ele acha que isso poderia ser alguma coisa legal? Já é um modo dele estar controlando a Feyre, além daquele momento em que ele não explicou para ela o que seria o Calamai e disse para ela ficar presa no quarto. Então já são algumas coisas que eu presto atenção, porque eu já sei os acontecimentos do futuro e que eu já acho estranho como algumas ações dele. Depois então do Rhys aparecer ali na casa do Temlin, ele fica com medo do que pode acontecer com a Feyre, se alguém pode chegar lá e sequestrar ela, ou pegar ela para usar como isca para ele, ou torturar ela de alguma forma. Então ele fala para ela que o melhor naquele momento é ela voltar para casa, mesmo contra a vontade dela, é o que ela faz. Ela chega lá onde a família dela tá morando, porque ela vai com uma carruagem, e aí ela descobre que o lugar onde o Temlin instalou a família dela é praticamente um castelo, e eles estão cheios de dinheiro, cheios de funcionários ali trabalhando para eles. Então ela fica bem surpresa com tudo que o Temlin fez pela família dela. A família dela não se lembra exatamente de como tudo aconteceu, de como ele apareceu na porta da casa deles há um tempo atrás com aquela figura de férico. Então ele mudou toda essa questão na mente da família dela, instalou outras memórias, e aí quando ela chega lá, ela finge que realmente estava na casa de uma tia, que foi a mentira que ele colocou ali na cabeça deles. Então ela continua vivendo ali por um tempo, sentindo muita falta do Grão-Senhor, ainda mais agora que eles estão apaixonados e ele já disse isso pra ela. E é uma parte interessante porque assim que ela tá indo embora, ele fala que ama ela, mas ela não diz de volta, por medo de sofrer, e mais pro futuro ela acaba se arrependendo disso, porque se ela tivesse dito que amava ele,
a situação futura e toda aquela maldição seria quebrada. Mas isso só é uma coisa que ela vai saber mais pra frente. Essa parte aqui que eu marquei, eu já conversei com vocês, que ela deu aquele nome e a casa da menina foi queimada. A próxima coisa é que depois disso ela tem um pressentimento ou ideias de que algo pode ter acontecido de ruim com o Temelin por terem pego aquela Claire, que ela falou que era o nome dela. Então ela resolve passar pela barreira que tem entre o mundo dos mortais e dos féricos para ir atrás do Temelin e oferecer a ajuda dela de alguma forma. Quando ela chega no lugar onde ela estava vivendo com ele, ela vê que a casa tá toda destruída. Ela só encontra a Alice lá, que era uma moça que ajudava ela com as tarefas de se arrumar, de se banhar e tudo mais. E ela conta tudo o que aconteceu ali nos últimos dias, que o Temelin foi pego por alguém que seria muito ruim. Então ela vai até o território dessa pessoa, que no caso é a Amaranta, que mora sob a montanha e tá usando ele de meio que de refém, porque foi ela que colocou aquela maldição ali no reino dele. Ela espera que ele se curve para ela retirar, mas ele não faz isso, então ele se mantém preso lá. Consequentemente também condena toda a corte e também não consegue uma resolução definitiva para aquilo, já que uma humana não falou que amava ele, que no caso seria o que quebraria a maldição. Então, por agora eu vou conversar isso com vocês. Daqui pra frente ela chega naquele lugar onde o Temelin tá. Ela aceita uma barganha com a Amaranta e vai passar por 3 grandes provas. E se ela conseguir passar por essas provas, ela liberta toda a corte e o grão-senhor que ela tanto ama. Então, essa parte das 3 provas eu vou deixar para conversar com vocês em breve, que é essa parte aqui final que eu vou ler hoje. Mas isso foi o que aconteceu nos últimos 2 dias. Esse vlog tá bem comprido, cheio de comentários e acontecimentos. Também já dei as minhas opiniões sobre o Temelin, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E eu tô muito ansiosa para terminar esse livro. Quando eu finalizar ele, então eu converso com vocês o que aconteceu nas últimas páginas, como foram aquelas tais provas que ela precisava passar e se o casal vai ficar junto finalmente. Bom, pessoal, finalizei a minha leitura de Corte de Espinhos e Rosas ontem à noite. Não gravei para vocês durante a noite por causa da iluminação e também porque logo depois, logo em seguida, já comecei Corte de Névoa e Fúria. Lembrando que também vai ter vlog de leitura aqui no canal, então não se esqueçam de se inscrever para não perder o próximo. A última vez que eu conversei com vocês, eu falei que eu ia parar aqui nesse capítulo e nessa página, porque começariam as provas que a Feyre precisaria passar para salvar o Temelin e a sua corte. Então, a partir daqui, ela chega no local onde a Amaranta vive e governa, e aí ela passa como opção um enigma para a Feyre descobrir, e aí ela já poderia libertar todos. Mas caso ela não soubesse a resposta, ela precisaria passar por aquelas provas que eu conversei com vocês, que eram 3, e ela não soube responder o enigma. Então ela já passou para a primeira prova. Esse é o enigma. Eu não lembrava da resposta, eu até tentei descobrir, mas eu não consegui. Mas no final, depois a Feyre consegue descobrir qual é a resposta e a gente também consegue saber o que era então a resposta desse enigma. Mas falando então das provas, logo no início já é uma maneira bem injusta de fazer as coisas, porque antes da Feyre receber a primeira prova, ela é espancada, então ela já está com o corpo bem machucado para participar dessa primeira prova. Ainda assim, ela recebe algumas ajudas ao longo desse processo. Uma delas é do Lucien, que é aquele cara que ela até que fez amizade ali, que trabalhava pro Temelin, então ele apareceu lá uma vez e ajudou ela também. Mas a primeira prova então foi ela passar por uma minhoca gigante, cheia de dentes, só que a minhoca era cega. Essa foi a sorte dela. Então ela precisava ficar num labirinto cheio de lama fétida para lutar contra essa minhoca gigante. O nome dela era Midgard, se não me engano. Aqui está o nome dela, Midgard.
E então ela lutou muito para conseguir sair de lá, ela passou muita dificuldade. Todos os féricos ali em volta estavam apostando pela morte dela. Só teve uma pessoa que apostou a favor, que foi o Rysand. E por aí a gente já consegue ver que ele é uma pessoa bem diferente do que todos dizem, que ele é tão cruel, tão malvado assim, só que ele apostou a favor da Feyre, mesmo ela sendo uma humana e extremamente fraca comparado aos seres que estavam ali e a tarefa que ela tinha a cumprir. Mas então no final ela finalmente consegue derrotar essa minhoca gigante e ela consegue então passar pela primeira etapa. Nesse período em que ela tá lutando contra a cobra, ela fica ainda mais machucada, e quem ajuda dessa vez é o Rysand. Inclusive, várias vezes ele aparece lá para ajudar ela, para curar ela de febres, de dores, de inchaços. Então ele ajuda muito ela nesse período. Inclusive, a segunda prova é ela ler 3 frases e descobrir qual é a correta. Só que, como eu disse pra vocês, ela não sabia ler. As irmãs dela até aprenderam, mas não deu tempo dela aprender antes da família dela ficar pobre e ela precisou sair da escola. Então ela não tinha essa habilidade. Provavelmente a Amarantha sabia disso e colocou essa prova pra ela. Só que entre a primeira prova e a segunda, ela fez um acordo com o Rysand. Ele pintou todo o braço dela, inclusive a palma da mão em que ele fez um olho, e ali ele conseguia meio que se comunicar, observar ela e marcar esse acordo deles dois. O acordo então é ela passar uma semana durante todos os meses da vida dela com ele. Ela fica muito em dúvida sobre o que ele quer fazer nesse tempo, mas esse é o acordo que eles fazem. Ela precisa aceitar porque ela está extremamente machucada e precisa de tratamento. Então, nessa segunda prova que ela não sabia ler as frases, o Rysand ajuda ela com aquele olho que ele pintou na palma da mão dela. Então, assim que ela pegava em uma das alavancas para escolher aquela frase, o olho ardia e ela sabia que não era a verdadeira. Então, nesse processo, ela conseguiu salvar a si mesma, a corte do Temlin e também o Lucien, que estava ali como prisioneiro nessa prova, e se ela errasse ele também morreria. Então ela precisava acertar isso, ela conseguiu, e então ela consegue passar pela segunda prova. Então chegamos à terceira prova, e era que a Feyre tinha certeza que ela ia errar e condenar a todos, mas ela, ainda que seja muito difícil, ela conseguiu passar por ela. A prova então consistia em ela apunhalar 3 pessoas no coração. A Amarantha pensou que ela não teria coragem de fazer isso, sujar as mãos e sujar o seu subconsciente. Só que ela ama o Grão Senhor, ela espera que ela possa salvar todos eles, então ela faz isso mesmo que isso machuque e destrua ela por dentro. A terceira pessoa a ser apunhalada é justamente o Temlin, e esse é o triunfo da Amarantha, porque ela pensa que com certeza a Feyre não vai conseguir cumprir aquilo. Só que então ela lembra do que a Alice falou quando ela foi até o castelo, a mansão lá, pedir ajuda para ela. Ela disse que tinha uma parte da maldição que ela ainda não tinha conhecimento e que ela precisava escutar e prestar muita atenção para conseguir descobrir e salvar a todos. No fim das contas, ela descobre que essa parte então era que o Temlin tinha sido transformado, o coração dele tinha sido transformado em pedra. Ela lembrou dos momentos em que ela abraçava ele e não sentia o coração dele bater, conversas que depois ela descobre que foi de propósito que ela precisava escutar para descobrir isso. Então ela toma coragem e apunhala ele no coração e consegue vencer a terceira prova. Só que o problema é que a Amarantha não sabe perder, e ela diz que o acordo não dizia necessariamente quando ela libertaria o Temlin e seus súditos. Só que todos acham aquilo muito injusto, a Feyre tenta lutar contra ela e no fim das contas ela morre, porque a Feyre consegue descobrir aquele enigma que eu mostrei pra vocês, que a resposta era o amor. Depois disso, todos os seres ali conseguem os seus poderes de volta e o Temlin mata a Amarantha. Só que isso é um grande preço, porque o Temlin está ferido, a Feyre também morre. Só que todos os Grãos Senhores, em um modo de serem gratos por tudo o que a Feyre fez e pela liberdade que deu a eles,
cada um deles tira um pouco do seu poder e dá a Feyre, e ela consegue reviver e virar uma grã feérica. Então esse é o grande final do livro, a Feyre vencer tudo isso, a Amaranta morrer, que ela é, por enquanto, o vilão principal aqui nesse livro, e a Feyre conseguir virar uma grã feérica e ficar com o Temlin para sempre, que é o que, de certa forma, o que ela queria. Aqui no final ainda mostra problemas que ela teve por ter feito tudo aquilo com aqueles 2 seres que ela apunhalou. Ela escutou as famílias chorando quando ela matou cada um deles, então ela ainda tá bem balançada com isso. Mas esse já é um desenvolvimento para o próximo livro. Aqui é a parte que ela se torna uma grã feérica. E assim foi a minha leitura de Corte de Espinhos e Rosas. Sobre os meus comentários finais, eu gostei muito dessa releitura. Como eu disse pra vocês, eu tinha lido fazia um tempo, então tinha muitas coisas que eu não me lembrava. Eu gostei muito de redescobrir tudo isso. Os personagens são muito interessantes, o sistema de magia é muito interessante. Eu gosto muito desse universo dos féricos. E como eu disse pra vocês, eu estava tão ansiosa que eu já comecei o segundo livro. Em breve o vlog de leitura dele vai sair por aqui. Para finalizar, essas foram as minhas marcações. Eu gostei muito do resultado e fiz muito mais do que tinha antes. Eu mostrei para vocês como estava antes, vocês viram. E eu gostei muito do resultado, de como ficou e das cores que eu escolhi. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Como eu disse para vocês, não se esqueçam de se inscrever para não perder o vlog do segundo volume de Corte de Espinhos e Rosas. E até breve!